Ligou, agora sim. Ligou? Tá filmando? Bom, houve também um acontecimento importante que se deu no primeiro ciclo da borracha, que foi a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa ferrovia, que ficou popularmente conhecida como a Ferrovia do Diabo, né, devido às grandes dificuldades da sua construção e à grande quantidade de trabalhadores que faleceram na sua construção. Essa ferrovia ela foi construída como um resultado de um acordo entre o Brasil e a Bolívia por causa da questão do Acre, principalmente. Então fez parte da indenização que o Brasil pagou à Bolívia pela anexação do Acre, além de pagar 2.000 libras esterlinas em dinheiro. Ele também se comprometeu a construir uma ferrovia que pudesse escoar a produção brasileira, mas também boliviana, principalmente de borracha, castanha, peles e outros produtos que a Bolívia produzia, e pudessem escoar via férrea até Porto Velho, que era a capital, a principal cidade, e de lá por barco para serem exportadas para o exterior. Então essa ferrovia ela foi muito importante também porque em função dela foi que surgiu realmente o município de Porto Velho e também o município de Guajará-Mirim. Foram dois municípios que surgiram em função da construção dessa estrada, porque ela foi iniciada lá em Porto Velho e atingiu a localidade denominada Guajará-Mirim com 360 quilômetros, 366 quilômetros na sua extensão. Essa ferrovia, na verdade, ela teve 3 tentativas de construção, 2 fracassaram inicialmente, e a terceira foi que teve êxito com Percival Farquhar, que era um americano investidor, e ele então conseguiu fazer vencer esse grande desafio, só que ao custo muito alto de vidas. Para a construção da ferrovia foram contratadas pessoas e vieram trabalhadores de praticamente todos os países mais importantes da época e países aqui também da América Latina. Vieram de nacionalidades diversas, desde indianos a italianos, franceses, guianenses, enfim, barbadianos, que foram um grupo também muito importante que contribuiu para a construção dessa estrada, como também os próprios construtores, que eram na maioria ingleses e americanos, engenheiros, não é, para a estrada, da qual até existe literatura, não é, como que deu origem àquela minissérie da Globo, Mad Maria, retrata a situação ali do grande desafio que foi vencer a floresta, não só no sentido das, digamos assim, das intempéries da floresta, do calor, como também dos insetos, mas também das doenças que eram ali abundantes, os surtos, as epidemias, principalmente de beriberi, à época, e que ceifaram as vidas de milhares de trabalhadores. As condições de trabalho também eram muito duras, e havia também o ataque de indígenas, porque os indígenas eles protestaram com a construção da estrada, no sentido não que tivesse tido um contato com aquele povo da construção, mas que eles faziam ataques aos trabalhadores e chegaram realmente a também ceifar a vida de vários trabalhadores. E os engenheiros, os construtores, eles também reagiam e também massacravam
índios chegavam a colocar fios elétricos nos trilhos e os índios morriam eletrocutados. Então houve realmente uma saga, digamos assim, de sofrimento, de trabalho, de esforço, de sacrifício muito grande, né? Até se diz, né, cada dormente uma vida. Talvez não chegou a tanto, mas foi grande o número de mortos, inclusive que eram sepultados no cemitério da Candelária, ali próximo a hoje que é Porto Velho. E havia um hospital que eles montaram ali, um hospital para cuidar dos doentes, mas na verdade grande parte desses trabalhadores chegaram a perecer. E a construção da estrada, na verdade, ela praticamente não cumpriu o objetivo. Por quê? Porque ao término dela, ela foi iniciada em 1907 e concluída em 1912, foi justamente quando já estava no declínio da produção da borracha brasileira. Então, a estrada de ferro, ela funcionou praticamente deficitária. Ela não dava o lucro esperado. E o Percival Farquhar, que era um grande investidor, ele percebendo isso, ele acabou entregando a ferrovia para o governo federal. Ele repassou ao governo federal, que assumiu a ferrovia e a manteve durante um longo período, mas como digamos assim, um meio de beneficiar as comunidades da época, da região de Guajará-Mirim e região do Alto Guaporé, que traziam a sua produção para serem levadas a Porto Velho por via férrea. Então o governo manteve praticamente com subsídios federais essa ferrovia, e ela foi mantida até 1972, quando ela foi desativada. Mas a história dessa ferrovia, todo esse esforço, toda essa também a engenharia empregada na construção é fantástica. Ela é tida como uma das grandes obras, inclusive de engenharia mundiais, né? Comparada, de certa forma, até mesmo à construção do Canal do Panamá, que foi um outro grande desafio que foi vencido anteriormente à construção da estrada. E, infelizmente, aqui nós vemos que essa história ela é relegada ao descaso. A ferrovia foi abandonada e não foi revitalizado, nem mesmo um trecho, digamos assim, para turismo. Houve alguns períodos em que foi feito alguma coisa, mas tudo caiu no esquecimento, e hoje o que se vê são as peças históricas sendo depredadas, sendo dilapidadas, e os turistas que vêm a Rondônia, por exemplo, que poderiam conhecer, poderiam realmente ver e até mesmo passear no trem que era chamado Maria Fumaça, em veículos menores que eram chamados de liturina, e também chamado calamazu, que eram veículos movidos a diesel menores e que andavam nos trilhos, eles desapareceram. Então é algo que deixa muito triste, não é? A quem é da região, não é? Por exemplo, eu que sou aqui natural aqui do estado, a gente se sente muito triste por esse descaso que é feito pelos governantes, que realmente não priorizam essa questão da história, né, do nosso estado, né, que anteriormente fora território, né, fora território federal do Amazonas, e depois do Guaporé, e depois então o estado de Rondônia.